Hoje, na aula de matemática do 9º ano, faremos a correção de atividades sobre radiciação. Estas atividades estão no livro de matemática do 9º ano do Colégio Adventista, nas páginas 32 e 33. O primeiro exercício que nós resolveremos é o exercício número 14. No exercício número 14, ele apresenta a explicação de propriedade distributiva envolvendo radicais e pediu que nós resolvêssemos os produtos. Na letra A, nós temos raiz de 3 que multiplica 2 mais raiz de 5. Esse radical que está fora do parêntese precisa multiplicar todos os termos que estão dentro do parêntese. Raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3. Mais vezes mais dá mais. Raiz de 3 vezes raiz de 5, eu vou repetir o radical e multiplicar os radicantes. 3 vezes 5, 15. Então, este é o resultado, já que não é possível simplificar. Na letra B, nós temos 3 mais raiz de 2, que multiplica 4 mais raiz de 5. Todos os termos do primeiro parêntese precisam multiplicar todos os termos do segundo parêntese. 3 vezes 4, 12. 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Raiz de 2 vezes 4, 4 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 5, conserva o radical e multiplica os radicandos. 2 vezes 5, 10. Então, dá raiz de 10. Em nenhuma dessas é possível nós simplificarmos, então esta será a resposta. Agora, vamos para a letra C. Na letra C, nós temos 2 mais raiz de 3, que multiplica raiz de 6. Tudo que está dentro do parênteses multiplica o que está fora. Então, nós teremos 2 vezes raiz de 6, 2 raiz de 6. 2, ou melhor, raiz de 3 vezes raiz de 6, conserva o radical, multiplica os radicantes, 3 vezes 6, 18. Aqui é possível nós fatorarmos o 18. Vamos fatorar? Olha só, fatorando o 18, eu simplifico por 2, 18 por 2 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. 18 é o mesmo que 3 ao quadrado, olha. 2 vezes 3 ao quadrado. Então, eu vou trocar 2 raiz de 6 mais raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. 2 raiz de 6 mais. Esse 3 que está ao quadrado, ele sai da raiz porque eu posso simplificar o índice 2 com o expoente 2. Então, vai dar 3 raiz de 2. O máximo que eu posso simplificar é isso. Então, a resposta é 2 raiz de 6 mais 3 raiz de 2. Agora, nós vamos continuar. Vou fazer para vocês a letra D. Posso apagar o quadro para fazermos a letra D? Pode? Então, vou apagar. Exercício 14, letra D. Na letra D, nós temos raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica 5 menos raiz de 6. Todos os termos do primeiro parêntese precisam multiplicar todos os termos do segundo parêntese. Raiz de 3 vezes 5 dá 5 raiz de 3. Mais vezes menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 6. Conserva o radical, já que eles têm o mesmo índice, e multiplica os radicandos. Então, vai ficar raiz de 3 vezes 6, que são 18. Menos vezes mais dá menos. 5 vezes raiz de 2 dá 5 raiz de 2. Menos vezes menos dá mais. Conserva o radical e multiplica os radicandos. 2 vezes 6, 12. Agora, vamos fatorar o 18 e o 12 para ver se nós conseguimos simplificar.
O 18, ao fatorar, nós temos 18 por 2 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então, 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Vejam só o 12. Vamos ver se é possível simplificar o 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3 por 3, 1. Então, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Vamos substituir essas fatorações dos radicandos correspondentes a eles. Então, teremos 5 raiz de 3 menos 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, então eu troquei o 18 por isso, menos 5 raiz de 2, mais raiz de 12. O 12 eu vou trocar por 2 ao quadrado, vezes 3. Então, ficou 5 raiz de 3, menos o 3 sai da raiz, então ficou menos 3 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, o 2 sai da raiz, então vai ficar mais 2 raiz de 3. Agora nós vamos juntar os termos semelhantes. Raiz de 3, eu tenho 5 aqui com 2. 5 mais 2, 7 raiz de 3. Raiz de 2, eu tenho menos 3 com menos 5. Então, menos 8 raiz de 2. E esta é a resposta da letra D. Alguma pergunta sobre o exercício 14? Não havendo perguntas, faremos agora o exercício número 15. Vou apagar o 14 para fazermos o 15. No 15, diz o seguinte: as medidas dos lados do retângulo a seguir contêm radicais. Com base no que vimos na atividade anterior, calcule a sua área. Então, o retângulo tem essas dimensões aqui. A base dele é 6 raiz de 2 mais 3. E a altura dele, raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Esse valor é a base e esse valor é da altura. Quando nós vamos fazer a área do retângulo, a forma que nós usamos é base vezes a altura. Então, vamos calcular. A área do retângulo é igual à base, que é 6 raiz de 2 mais 3, que multiplica a altura, que é raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Então, vamos lá. A área do retângulo é igual 6 raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar 6 raiz de 6. Olha, o 6 vezes 1 dá 6, raiz de 2 vezes raiz de 3, conserva o radical, multiplica os radicanos. 6 vezes 2, 12. Raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4. Agora aqui, 3 vezes raiz de 3 mais 3 raiz de 3. 3 vezes 2, 6, ficam 6 raiz de 2. Então, aqui nós teremos a área do retângulo é igual a 6 raiz de 6 mais 12 vezes esse 2 que está ao quadrado, sai da raiz, porque eu posso simplificar índice com expoente. Então, fica 12 vezes 2. Mais 3 raiz de 3 mais 6 raiz de 2. Então, nós teremos a área do retângulo é igual a 6 raiz de 6, mais 12 vezes 2 são 24, mais 3 raiz de 3, mais 6 raiz de 2. Não é possível simplificar mais nada, então essa é a resposta da área do retângulo. Sobre o 15, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Não havendo, faremos agora o exercício número 19. Vou apagar o quadro para nós fazermos. Página 32, exercício 19. No exercício 19, nós lemos assim:
Simplificando os radicais, calcule o valor da seguinte expressão. A expressão é raiz quarta de 16 mais raiz quadrada de 625 mais raiz cúbica de 729. Quando nós temos valores tão altos no radicando, nós podemos fatorar os radicandos para poder extrair o número ou aquilo que for possível da raiz. 16, quando eu fatoro 16, nós temos 16 por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Como ele é raiz quarta, eu vou juntar esses 4 aqui e 16 é o mesmo que 2 a quarta. Então aí a gente troca. Teremos raiz quarta de 2 a quarta. Mais, agora vamos fatorar o 625. 625 por 5, 625 dividido por 5 são 125. Que por 5 dá 25. Que por 5 dá 5. Que por 5 dá 1. Ali eu tenho raiz quadrada, então vou juntar de 2 em 2. Então, 625 é 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, raiz de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Mais 729. Vamos fatorar? 729. 7 com 2 dá 8. Ou melhor, 7 com 2 dá 9. 9 com 9, 18. Ele é múltiplo de 3. Então, vamos por 3. 729 dividido por 3, que dá 243. Que dividido por 3 dá 81. Confere. Que dividido por 3 dá 27. Que dividido por 3 dá 9. Que dividido por 3 dá 3. Que dividido por 3 dá 1. Aqui é raiz cubo, então posso fazer 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Certo? Então, eu vou trocar raiz cúbica de 729 por raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora, nós simplificamos. Índice 4, expoente 4. Então, 2 pode sair da raiz. Mais índice 2, expoente 2. Então, 5 vezes 5 sai da raiz. Mais índice 3 com expoente 3. O 3 vezes 3 sai da raiz. 2 mais 5 vezes 5 é 25. Mais 3 vezes 3 são 9. Agora a gente soma. 2 mais 25, 27. 27 mais 9, 36. Então, o valor da expressão é 36. Alguma pergunta? Então, eu vou apagar o quadro para nós fazermos agora o exercício número 20 da página 33. No exercício 20, nós lemos assim: calcule a área das figuras. Então, nós temos aí 2 retângulos e um triângulo. O primeiro retângulo, ele tem as seguintes dimensões. Ele tem base, medindo raiz de 2 mais 1. E tem altura, medindo raiz de 2 menos 1. Quando nós fazemos a área de um retângulo, nós calculamos multiplicando base vezes altura. Então, aqui eu tenho a base e aqui eu tenho a altura. Então, a área do retângulo é igual base vezes altura. A área do retângulo é igual a base, que é raiz de 2 mais 1, que multiplica a altura, que é raiz de 2 menos 1. Certo? Então, a área do retângulo é igual. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. 1 mais raiz de 2 dá 1 raiz de 2. E mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. A área do retângulo é igual. O 2 sai da raiz, porque o índice está igual ao expoente. Menos raiz de 2 com mais raiz de 2 dá 0. Com menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, a área deste retângulo na letra A é igual a 1. Agora, calculemos a área do retângulo da letra B. O retângulo da letra B, ele tem as seguintes dimensões.
A base dele é raiz de 3 menos raiz de 2. Essa é a base dele. A altura é raiz de 3 mais raiz de 2. Essa, então, é a altura dele. Para fazer a área de retângulo, nós calculamos base vezes altura. Então, a área do retângulo é igual a raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. Vamos multiplicar todos os termos do primeiro vezes todos os termos do segundo. A área do retângulo é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Conservo o radical, multiplico os radicandos. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Menos raiz de 2 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 6. E menos vezes mais dá menos, raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Então, eu tenho que a área desse retângulo é igual. O 3 sai da raiz, porque o índice é igual ao expoente, mais raiz de 6 com menos raiz de 6 dá 0. Aqui o 2 sai da raiz, então fica menos 2. A área deste retângulo também será 1, porque 3 menos 2 dá 1. Nas letras A e B, tem alguma pergunta? Posso apagá-las para fazermos a letra C? Então, vamos para a letra C do exercício 20 da página 33. Na letra C, nós calcularemos a área de um triângulo. Vejam, é este triângulo aqui. A base dele é isso aqui, ó. Raiz de 2 mais raiz de 3. Certo? E aqui vai ser raiz de 2, olha essa altura dele. Raiz de 2 menos raiz de 3, tá? Então, essa é a altura e essa é a base dele. Como que a gente calcula a área de um triângulo? A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo será, quem que é a base? Raiz de 2 mais raiz de 3, que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3, isso sobre 2. Olha, o radical aqui é o mesmo, não é? Então, o que que acontece? Eu vou multiplicar os radicandos, então a área do triângulo vai ser raiz de 2 mais raiz de 3, que multiplica raiz, ou melhor, 2 menos raiz de 3, certo? É o mesmo radical, então eu posso repetir o radical e multiplicar os radicandos. Isso sobre 2. Então, a área do triângulo será, olha, raiz, 2 vezes 2, 4, 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, mais 2 raiz de 3. E mais vezes menos dá menos, raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Fecho o radical aqui, isso dividido por 2. Vamos continuar? Olha, como vai ficar a área deste triângulo? A área do triângulo será raiz de 4 menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 era menos o 3 que sai da raiz, então vai dar menos 3. Isso sobre 2. A área do triângulo será 4 menos 3, 1. Então, raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1. Então, a resposta é a área do triângulo vale 1/2. Sobre a letra C, vocês têm alguma pergunta? Não